de Cristo. Qual é o texto? Não sei se eu posso dizer o principal, mas talvez possa. O principal, que fala da humilhação de Jesus. Também, parecido assim, no Novo Testamento. Filipenses 2. Tem gente que chega até a dizer, vamos abrir em Filipenses 2, que Isaías 53 descreve o que o Evangelho menciona. Então o Evangelho fala que Jesus morreu, etc., mas não discorre, digamos assim, teologicamente o significado ali da cruz naquele momento. Mas Isaías 53, sim. Agora, o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 2, qual é a afirmação que ele faz? Filipenses 2, 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Observe o a si mesmo. A si mesmo se esvaziou, versículo 7. A si mesmo se humilhou, versículo 8. Paulo está falando para a igreja ter comunhão espiritual, unidade, não briga, partidarismo, concorrência, priorizar o outro. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Aí fala, tende em vós o mesmo sentimento. A palavra sentimento traz a ideia de a cogitação. O que se tem em vista é o sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Então, quando se fala algo para a igreja precisa ter mais entrosamento, a igreja precisa refletir mais a sua unidade em Cristo. Nós sempre precisamos apontar para Jesus. Subsistindo em forma de Deus, isso significa sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Palavras difíceis e que às vezes dá uma truncada no entendimento. O que é isso? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É uma palavra meio estranha, né? Usurpação. Não, estranha não é comum. O que o versículo 6 significa? Quando fala assim, tem tradução hoje que está mais explicada essa parte. Não julgou como usurpação, olha só. Subsistindo em forma de Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso. Ele não se agarrou a isso. Olha só, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não julgou que ele deveria se apegar a isso a tal ponto que não se encarnaria. Então, mesmo ele sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Olha só, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não semelhante, nem divino. As Testemunhas de Jeová falam assim, não, Jesus ele não é Deus, ele é
divino, ou seja, ele tem uma comunhão com Deus. Como a Bíblia fala, vós sois deuses. Mas não, aí fala igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Só essa palavra aí, esvaziou, deu uma discussão na história da igreja, nos primeiros séculos especialmente, kenosis no grego. Foi um caos. Ele se esvaziou do quê? Então vejam, vão acompanhando aí o texto. Paulo está falando que os irmãos precisam ter mais união, mais unidade, mais fraternidade. E ele diz, tomem o exemplo de Cristo. Subsistindo, sendo em forma de Deus, não se apegou a isso, não ficou agarrado nisso, ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Olha só, o que ele fala depois ajuda a entender o que é o esvaziar-se. Olha só, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Jesus não se esvaziou da sua natureza, ele não deixou de ser Deus e aí virou homem. Ele continuou sendo Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se colocou na condição agora de humano, como todos nós. Então vamos guardar isso, irmãos. É uma heresia dizer que ele se esvaziou da divindade. Continuou sendo plenamente Deus, mas agora assumiu a forma de servo. Isso aqui é muito interessante, essa condescendência de Cristo, se tornar homem, é mais extraordinária, é mais, poderíamos dizer assim, assombrosa do que a criação do mundo, disse esse autor aqui, que eu coloquei a citação literal. O fato de Cristo se encarnar deveria causar em nós um espanto, uma admiração maior até do que a criação do mundo. Então, em que consistiu a humilhação de Cristo? Em que sentido Cristo foi humilhado na sua vida aqui? Ou a sua vida foi uma humilhação? Em que sentido? Primeiro, a humilhação de Cristo consistiu no fato de ele nascer, e isso em condição humilde. Só o fato dele deixar a glória do céu e se encarnar, se tornar uma pessoa, isso já é uma humilhação. No sentido assim, ele deixou. E olha só, o movimento é diferente. Nós estamos aqui na carne, no sentido de somos humanos, não no sentido de carne e espírito, né? Na carne no sentido humano. E aí nós vamos para a glória. Ele, da glória, desceu. Então o movimento é diferente. Uma condição muito humilde, como nós vamos ver. Cristo nasceu debaixo da lei, sob a lei. Ou seja, ele aceitou ser um servo que cumpre a lei. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele foi obediente em todas as coisas. A teologia, acho que eu já mencionei isso aqui, chama isso de obediência ativa e obediência passiva de Cristo. Olha só, na cruz nós temos a obediência passiva, quer dizer, ele sofre a maldição, a condenação, o castigo. É algo que ele sofreu. A obediência ativa é o que ele fez. Lembra para João Batista, nos convém cumprir toda justiça. Então nós não cumprimos a lei. Você lê tudo isso aqui, a gente não cumpriu.
Perfeitamente não. Ele cumpriu em nosso lugar. Por isso que Gálatas 4 fala, nascido de mulher, ou seja, homem, nascido sob a lei. Sob, debaixo da lei, não sobre a lei. Isso é uma humilhação porque ele, olha o termo aqui importante, se sujeitou em sofrer as misérias desta vida. A humilhação de sofrer as misérias desta vida. Qual que é uma miséria desta vida, irmãos? As misérias desta vida. Tem tantas. É o pecado e tudo que carrega isso, né? O pecado atingiu. Então, ele não ficou assim, imune às coisas. Ele ficava cansado, ele tinha fome, ele tinha que descansar, ele sofreu as tentações como nós. Sabe o que ele sofreu também? O fardo das pessoas. A gente às vezes tem uma ideia de que Jesus, ele não ficava assim cansado da irritação das pessoas, ele ficava. Sabe, uma vez ele falou assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Ali era a falta de fé. Mas veja, ele suportou a humanidade. Ele teve paciência com os homens, ele suportou, ele perseverou, ele aguentou. Quando ele fala assim, até quando vos sofrerei, até quando vos suportarei. Então, eu estou colocando isso, irmãos, porque às vezes a gente acha que Jesus, assim, estava sempre feliz, alegre, tranquilo, vivia bem. Não, foi uma vida de humilhação, de dor. Imagina os fariseus também enchendo ele todo momento. Porque eles ficavam lá testando Jesus. Testando. Ele nunca pecou, ele nunca teve uma ira pecaminosa, descontrolada. Ele nunca respondeu de uma forma assim, sem controle, sem direção espiritual. Mas certamente ele sofreu todo o que estava ao redor ali, todo esse processo de perseguição. Claro que o pior aqui é a ira de Deus. A ira de Deus deveria cair sobre a minha vida, a sua, todos nós aqui. Então junta a ira de Deus, que deveria cair sobre os meus pecados, Luizmar, Mário, todo mundo aqui. A ira de Deus de todos os eleitos cai agora sobre o Filho de Deus. Ninguém tomou o cálice da ira de Deus como ele. É uma ira consumada, máxima de Deus. Por isso que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi uma experiência ali na cruz de trevas profundas. Foi um abismo. A melhor colocação sobre isso, eu acho que foi a de João Calvino. Jesus sofreu o próprio inferno na cruz. Ele não está falando, isso aqui é o inferno, como se fosse poesia. É o inferno literal. A experiência do inferno caiu sobre o Filho de Deus. A gente pensa no inferno, mas no tormento lá do rico. Estava na chama. Mas o tormento do inferno está mais ligado à ira de Deus. O inferno é a ausência de Deus. Não. Isso eu aprendi com o Reverendo Roberto Brasileiro lá no Unibel, ele sempre falava isso. O inferno é a presença de Deus em ira. Não há uma gota ali de graça, de amor. Meus irmãos, quando eu pensava nisso, lá no Ibel, eu pensava, eu preciso evangelizar, eu preciso orar pelos perdidos, é urgente o chamado. Porque a ira de Deus não é brincadeira. Maldita a morte na cruz.
Depois disso, ele ficou sepultado, ficou debaixo do poder da morte durante certo tempo. Por quem ele fez tudo isso? Por quem que ele fez tudo isso? Por nós. Ele fez porque ele nos amou. E antes disso, porque era a vontade do Pai. Pela sua igreja. Pela igreja. Porque nenhuma gota do sangue foi derramada em vão. Ele falou, eu dou... O texto que me convenceu da... Como que chama isso? Expiação limitada, né? Expiação limitada. Hoje fala expiação definida, mas para não dar uma ideia de limitação no sacrifício de Cristo, né? Eu acho que é mais interessante até, expiação definida, quer dizer, foi algo definido. O texto que me convenceu assim com muita facilidade foi, Jesus disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E as ovelhas são as que ouvem a voz. Porque olha só, e os 5 pontos, eles estão ligados um ao outro. Se Deus escolheu antes da fundação do mundo, então ele vai morrer exatamente por aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Esse é outro texto que tem tudo. Tudo aquele que o Pai me deu, primeiro momento. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu achei muito interessante o que aquele pregador Spurgeon falou. Eu sei que Deus me escolheu porque se dependesse de mim, eu nunca iria para Ele. E ele mesmo falou assim, na oração todo mundo é calvinista, porque agradece a salvação, né? Obrigado, Deus, pela minha salvação. Agora, irmãos, pensar que Ele sofreu tudo isso por nós, para que nós fôssemos salvos, deve até nos emocionar. Porque apesar do que a gente é, apesar de tudo aquilo que a gente fez, que ofendeu a Deus, apesar da nossa vida hoje também, sempre insuficiente, sempre aquém, Ele morreu por nós. Então você é salvo? Você responde isso aqui, sim, Ele fez tudo isso por mim. E você fez isso por Ele agora? Fiz por gratidão. Alguma pergunta? Cássio, você ia falar alguma coisa? Vamos continuar. Esse texto de Filipenses, ele fala de um processo. Olha só, tem 3 degraus da humilhação aqui, vai colocando. Olha só, si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Se olhava para Jesus, era perfeitamente homem. Ele parecia homem, ele tinha exatamente o mesmo corpo de um homem, e ele teve o mesmo desenvolvimento de uma pessoa, né, no caso humana, uma criança, um adolescente, um jovem. Naquela época não tinha esse termo adolescente, né? Isso é meio recente na psicologia, inclusive. Mas todas essas fases que a gente fala hoje, Jesus teve. Ele se encarnou. Encarnou. O Deus vivo, o Filho de Deus, se fez carne. O Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós.
Na história da igreja teve uma discussão muito grande, porque como que o Filho de Deus vai se encarnar, como que o Verbo vai se fazer carne. Então começaram a dizer assim que era uma aparência humana, mas a Bíblia deixa muito claro que ele se encarnou, ele se fez carne, ele nasceu. Submissão, ou seja, obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz é a maldição. Nós temos aqui encarnação, submissão, a vontade dele, rendida ao Pai, cumprindo a lei em nosso lugar, e a maldição, a nossa condenação, nosso pecado foi lançado sobre ele. Naquele momento em que o nosso pecado foi lançado sobre ele para ser castigado pela ira de Deus, o Pai escondeu o rosto do seu filho, verdadeiramente. Rompeu. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Não é uma poesia. Realmente rompeu. Ele tinha medo, tinha pavor, tinha angústia deste momento de romper a comunhão com Deus e sofrer a ira de Deus. Mas o Pai não pode contemplar o mal, e ele se fez maldito na cruz. Por isso que nós, irmãos, cantamos com muita gratidão no coração a obra de Cristo na cruz. Porque é algo extremamente profundo, intenso, a cruz. Sim. Acho que não está. Será que a morte de Cristo, a maior humilhação de Jesus, não foi no Horto das Oliveiras? Porque é o único momento em que a gente vê que ele pede para afastar o cálice, que ele diz que a alma dele está triste até a morte, enquanto dali para frente, ele praticamente não abre a boca. Ele é totalmente submisso aos algozes, né? Ele não fala um A, né? E eu acho isso muito interessante. No Horto das Oliveiras, eu não me recordo, pelo menos, de outro momento. Eu acho que Jesus, no Horto das Oliveiras, eu penso que naquele momento, pelo que ele diz, ele recebe toda a carga da ira de Deus ali. É o único momento que ele pede para que afaste o cálice. Ou não? Ou isso não faz sentido? A carga da ira de Deus que a gente falou foi na cruz. Ali ele já estava aflito. Em termos de humilhação, ele propriamente na cruz sofreu a maldição. Então, se a gente pensar em humilhação em termos de maldição, ele se fez pecado, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, ali na cruz. Agora, quando eu falo assim da humilhação de Jesus, eu gosto daquela resposta porque vê tudo ao mesmo tempo, e não uma coisa em particular. Porque, por exemplo, se você pensar naquela cena dele lavar os pés, ajoelhado, lavando os pés de Judas, é uma humilhação tremenda aquilo. É um ato de humildade. É uma humilhação no sentido de um ato de humildade. Agora, no tribunal também, como ele é um cordeiro, sendo acusado por aqueles que estavam mentindo, apanhando depois dos romanos, é tudo humilhação. Então, eu acho que a melhor forma de entender a humilhação de Cristo é vendo o quadro todo e não um ponto em particular. Mas se nós pensarmos humilhação no sentido assim de sofrer a ira de Deus, aí foi na cruz que a ira caiu. Ali no jardim do Getsêmani, ele estava sofrendo, ele fala assim, a minha alma está terrivelmente triste até a morte. Ele estava falando assim, quase ao ponto de morrer. Foi uma humilhação, mas ali ele estava rendendo. Agora o momento em que ele se tornou totalmente pecado, maldito de Deus, foi na cruz. No Getsêmani ainda não, mas na cruz.
A cruz, é até difícil explicar, né? Quando a gente pensa na cruz, a gente pensa assim, vem vários sentimentos, de gratidão, de alegria, de tristeza porque ele passou aquilo, de dor saber que ele está lá porque eu pequei, mas acima de tudo tem que ser algo assim de triunfo, porque na cruz ele triunfou. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem que pensar assim, ali ele rasgou o escrito de dívida, ali ele despojou principados e potestades, está lá em Colossenses, ali ele nos salvou, então é uma perspectiva assim de vitória. Ele se humilhou completamente, ele abriu os braços ali para nos salvar. Aí começa, se você pensar a escada da humilhação, encarnação, obediência, cruz, aí começa uma escada de exaltação. Olha só, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Perceberam a diferença? A si mesmo se esvaziou, versículo 7. A si mesmo se humilhou, versículo 8. Agora, no 9, Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Quem está ao lado de Jesus em honra, autoridade, poder? Que nome está do lado dele ou acima? Nenhum. Acima de todo nome. Paulo está dizendo assim, olha, todo mundo embaixo, ele está aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Quem será que está incluído aí, hein? O diabo. Alguém diz, mas será? Quando Jesus estava aqui, os demônios já tremiam de medo, se dobravam e falavam, Senhor, não, calma. Achando que já era a condenação. Então eles nem sabem quando vai ser exatamente a condenação, o processo, eles nem sabem essas coisas. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim. Interessante notar que no Antigo Testamento existem pouquíssimas manifestações demoníacas, né? Existem, mas são poucas. No Novo Testamento, por causa do advento Cristo, é o tempo inteiro. Sim. Então Jesus ali já como homem, seu ministério público ali, ministério público, é até engraçado falar, né? Mas Jesus no seu ministério ali mesmo, né, de pregação, de evangelização, a gente já vê os demônios assim apavorados, e Jesus ainda nem tinha cumprido a missão da cruz ainda, né? Então isso é bem estrondoso assim. Tem um livro muito bom, chama Batalha Espiritual, do Augusto Nicodemos. Eu li há muito tempo, parece que teve uma revisão agora do material. E lá ele fala exatamente isso, que no ministério de Jesus teve uma concentração de ação demoníaca. E o ministério apostólico é o ministério de Jesus em extensão. Depois, nos discípulos dos pais apostólicos, você já não tem mais isso. Agora, agia menos? Não. Lá em Daniel, é até um texto assim, sem muita clareza, mas fala de uma atuação em um território ali. Um anjo foi impedido por outro que estava agindo em certa região. Você vê que Satanás instigou Davi a fazer um incenso. E o caso talvez mais comum é o de Saul, que um espírito maligno o atormentava. Porque o Antigo Testamento ele não traz, digamos, essa realidade espiritual por trás da história, mas está presente ali, sempre presente. Agora no ministério de Jesus, por ser ele
o Messias, é que nem Apocalipse 12 fala, o dragão está ali na boca para pegar o menino que havia de nascer. Então teve essa concentração. Agora, Faraó tentando matar o descendente da mulher, é uma ação demoníaca. Eu estava até hoje lendo lá um salmo que fala assim, que os filhos de Israel, Salmo 100 e alguma coisa ali, os filhos de Israel sacrificaram seus filhos a demônios. Se a gente for lá na história, vai ter lá Moloque, aquela figura terrível lá com os braços, os pais sacrificando seus próprios filhos. A gente vai olhar uma coisa assim, digamos, humana. Não vai ter uma invocação de algum demônio especificamente. Agora, quem está por trás dessa ação de Moloque, dos deuses, das trevas ali de Canaã? Demônios. Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele fala assim, olha, essa comida que é sacrificada aos deuses, na verdade é sacrificada aos demônios. Agora, por ser o Messias, aí teve essa concentração. Agora, não é normal hoje a gente achar que tem um monte aqui de demônios e aqui e ali, e todas as pessoas estão completamente possuídas nessa mesma realidade do ministério de Jesus, que não é assim. Eles estão operando. E eles operam de uma forma assim maior. Eles operam nações, políticas, ideologias, falsos profetas. Porque às vezes a gente banaliza, eu caí, acho que foi o inimigo que colocou. Sabe, ele não está brincando assim, né? Ele está agindo de uma forma muito mais profunda e orquestrada. Mas eu concordo aí com o que você falou. E é exatamente o que Nicodemos coloca, essa concentração no ministério de Cristo. E com Paulo também, porque é a extensão do ministério de Cristo às nações. E muitos missionários, quando eles chegam no campo, já tem também um enfrentamento espiritual ali naquela região. Que muitas vezes o missionário, aspas, irá ameaçar espiritualmente aquele território. Então tem uma batalha, tem uma guerra espiritual? Tem, irmãos. Isso é coisa de pentecostal. Não é nem pentecostal, nem calvinista, é a Bíblia e é a própria experiência de quem é homem de Deus, vai contar essas histórias nos livros. Então a gente precisa ter muito cuidado. Há um plano espiritual, irmãos, que a gente não vê. É claro, a gente fica mais nessa realidade física, mas tem um plano espiritual das coisas. Quantos lugares que estão invocando demônios essa noite, ou vão invocar amanhã? Não deis lugar ao diabo. Exatamente. Tem crente que vê o diabo em tudo, e outros não veem em nada. Nada. Eu pequei, eu não tenho culpa não, foi o diabo. Eles falam, o inimigo é fogo, né? A síndrome do Éden, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, e foi. por aí vai, né? E ele tenta, mas o sim é sempre nosso. Ele não vai pegar minha mão e falar, faz isso, vai atrás daquela mulher. Não, é o homem que quer, que faz e vai. Agora ele instiga, ele prepara coisas. Se a gente ler lá a história de José e a mulher de Potifar, bem quando os dois ficaram sozinhos, a mulher atacou ele lá, né? Então essas coisas. Mas olha só, irmãos, Satanás é um. E demônios são todos aqueles que o seguiram. E tem até uma diferença entre eles. Alguns são mais difíceis de expulsar. Eu falei, o pastor está meio de Macedo hoje. Não.
Jesus falou lá, essa casta, ou seja, essa espécie, não sai senão com jejum ou oração. Então, aquele momento, os discípulos que já tinham expulsado antes, aquele momento lá, aquele jovem, eles não conseguiram. E é verdade, meus irmãos, tem situação que o crente tem que estar mais ainda em comunhão com Deus e santidade do que outros. A Filismina tem muita história para contar lá, né? Da África. Assim, é só uma pincelada na escatologia, né? Quando fala em Apocalipse que o diabo vai ser solto e pouco tempo lhe resta. A gente vê também algumas escolas teológicas né, que têm divergência. E agora? Não, vai ser mais para frente. Apocalipse 20. Olha só, em todas as linhas teológicas, o que há em comum de Apocalipse 20 é o seguinte: ele não está amarrado no sentido de estar inativo. Lá fala que ele será amarrado por 1000 anos e depois será solto. Então, eu sou mais convencido da linha amilenista. Mas sei que é um assunto muito difícil, né? Tem cara que é muito bom que é pré-milenista, pós-milenista. Pode bater o martelo. Mas alguma coisa a gente tem que seguir, né? Falar, eu sigo essa aqui. Mas, então, fala está amarrado, depois vai ser solto. O que nós vemos claramente no livro de Apocalipse, e todas essas correntes concordam, é o seguinte: a ação de Satanás e todo o seu exército, todos aqueles que o seguem, os demônios, vai ser cada vez maior no mundo. Então já está presente, mas uma ação limitada. Conforme as pessoas vão negando a Deus, o mundo vai piorando, a ação dele vai aumentando. Acho que foi Lutero, o cachorro, na coleira de Deus, O exemplo que o senhor deu algum tempo atrás, né, do cachorro estar acorrentado, né, que ele vai chegar até um certo lugar. Ali para. Então, obviamente, chega uma hora que Deus vai soltar a coleira, né, agora. Será que já não está soltando, né? Que a coisa está feia. Ele tem uma ação limitada nesse mundo pela graça de Deus. Esse mundo é mau. É mau, meu irmão. Mas se não fosse a graça de Deus, seria pior ainda. As pessoas iam se matar, elas estão se matando aí. Pode ver, as pessoas estão loucas. As coisas estão assim enlouquecidas. Coisas que a gente vê hoje, não via antes. As coisas acontecendo dentro da igreja, não via antes também assim. A apostasia, então está tudo assim, mas sempre teve antes. Não na mesma proporção. Mas tinha Sodoma. Sodoma, Gomorra, era uma cidade ali. A Sodoma, hoje é o mundo. E a igreja está entrando, está que nem Jó colocando o pé ali em Sodoma. E quando ele é expulso do céu, porque ele perde aquela função de acusador lá em Apocalipse 12, ele desce à terra e diz o texto, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele vem para detonar. O quanto ele puder destruir, matar, arruinar. É aquela pessoa, só uma ilustração, né? Sabe aquela pessoa que ele já está mal, ele vai ser condenado, ele vai passar por alguma coisa. Então, quem ele puder levar com ele, esse é o espírito de Satanás. É só a destruição, é só o mal. Ele ataca o povo de Deus, ele é acusador no Antigo Testamento, e no Novo Testamento o que ele quer é barrar o progresso evangelístico da igreja. Tanto que Jesus fala lá de uma igreja em Apocalipse, eu acho que era depois Éfeso, Esmirna, Pérgamo, acho que é Pérgamo. O trono de Satanás. Fazendo uma referência da ação muito forte de Satanás naquela cidade. Então, irmãos, não é para ficar com medo, vou sair do estudo aqui com medo, mas é para ficar esperto, viu? Tem que vigiar. Tem que vigiar. Paulo fala, não dá lugar para o diabo.
Nós não ignoramos os seus desígnios. João. Pastor, indo de encontro com o que o senhor falou aí algumas vezes, em 1 João 4, 2, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. No começo da igreja não tinha muita discussão se Jesus era Deus. Era muito difícil acreditar que ele se fez homem, que nem o senhor falou no começo. Exato. Né? E aí o versículo seguinte diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então eu penso que a ação demoníaca, muito mais do que ficar as pessoas se debruçando no chão aí, Isso. é uma ação sutil, real. Sim. Real. E o senhor falou agora de atrapalhar o progresso da igreja. Eu me lembrei, por exemplo, quando Esdras e Neemias vão tentar reconstruir o templo. Sim. E vão a galerinha lá, acho que os samaritanos vão tentar impedir. Aquilo é uma ação demoníaca na história. Impediu a construção, até parou por um certo tempo. O senhor Pedro, logo depois de fazer aquela declaração, estava pensando nisso? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo depois, Jesus fala: vou sofrer muito na mão dos principais sacerdotes. Aí o que Pedro fala? Senhor, de modo algum isso acontecerá, tem misericórdia de ti. Qual foi a resposta? Arreda Satanás, sai Satanás, vai para trás. Seria o nosso cai fora, né? Arreda Satanás. Acabou de falar e já está sendo instrumento do inimigo. Não creio que ali ele ficou possuído por Satanás, ou seja, de ser uma habitação do diabo, mas ficou influenciado por ele. As duas coisas são muito sutis assim. Porque olha só, o que Satanás estava fazendo com Cristo nesse momento? O que ele queria fazer? Arreda Satanás. O que ele queria então? Desistisse, amolecesse. Não, Senhor, que isso? Da transfiguração, tudo isto te darei. Sim. Olha só, lá em Pedro. Rosana, é boa essa palavra que você trouxe aí agora. Porque, irmãos, a gente não pisa no inimigo. Uma vez eu cheguei numa igreja presbiteriana para pregar, os jovens estavam dançando numa sala lá. Pisa, pisa no inimigo. Nem vou imitar aqui a coreografia ridícula. Mas imagina a gente pisar o inimigo. Ou a gente ter um enfrentamento assim com Satanás. Ai de nós, irmão. Nem o arcanjo Miguel teve ousadia lá para proferir juízo contra ele. Está lá em Judas. Então Jesus venceu Satanás e vai vencer ele de uma vez por todas. Agora, o que a gente pode fazer e deve fazer como cristão é, em nome de Jesus, tal. Em Lucas, 22:31. Simão, Isso. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, porque ele está à direita de Deus, Então ele intercede por nós, que é um aspecto da exaltação. E olha só, Satanás querendo Pedro para acabar com ele. Jesus intercedeu por Pedro. Se não fosse a intercessão de Jesus por Pedro, ele que já estava no pó, ele ia cair mais ainda. Por isso que nem a Rosana acabou de falar. Ai de nós. Ele tem poder, ele não é todo poderoso. Mas se o Senhor nos soltasse assim nas mãos de Satanás, ele acabava com a gente. Sim. Que aqueles usuários de droga, eles são usados por Satanás, E quando vê o povo chegando, o povo de Deus, é que eles se revoltam com ódio da gente. Tem uns que olham para a gente com ódio, assim, ó. Então,
qual é a nossa segurança? Eu, quando vou para esse lugar assim, eu vou confiando no Senhor. Falo, oração. Senhor, uma coisa que o pastor Mário me ensinou desde o meu começo, eu sempre falo o nome dele aqui, porque foi ele que foi meu professor desde... Claro. Eu sempre gostei de fazer evangelismo em rua, né? Então, ele sempre falava para mim e para quem estava na sala dele, junto, né? Ele falava assim, gente, não se atreva a querer de qualquer jeito fazer o trabalho do Senhor evangelístico, né? Porque eles vão te afrontar. Se você estiver em pecado, ele vai soltar. É que nem os filhos de Seva. Práticas, né? Essas práticas, você não está preparado. É que nem os filhos de Seva, queriam expulsar demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, como se fosse um amuleto. Exato. Bateram, saíram espancados e nus lá. Cuidado, tem que tomar, porque eles afrontam mesmo. Olha só, Pedro. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5:8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus irmãos, se entrasse um leão aqui, sobrava alguém aqui. Até a Felizmina, que é da África, ela cabia na janela ali. Então, a gente tem que pensar isso, uma comparação com o leão, olha só, andando em derredor. É até mais terrível aqui, é uma cena de terror, imaginar um leão andando em derredor. Ruge, procurando alguém para devorar. Não, então vamos acabar com ele. Não, calma. Olha o versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé. Há um outro leão que é o que nos defende, que é maior que esse aqui, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Então, eu quero resistir o diabo. Fica firme na fé. É isso. Graças a Jesus Cristo que Ele nos deu esse domínio, esse poder, né, de resistir. Em Cristo Jesus nós temos esse domínio de resistir. Eu sempre falo assim para Deus quando eu acordo. Deus, o meu pior inimigo não é Satanás. Meu pior inimigo é a minha carne. Exato. Porque se eu falhar, eu vou dar lugar ao Satanás. Então tudo depende da minha carne, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de mim. Então, essa desculpa, não cair, não, depois cair mais, não, cair mais. Não, isso não é, Satanás não está nem aí. Tem coisas que cristão faz, que até Satanás se admira. Nem espera aquela atrocidade que a gente faz, que ele fica admirado por isso, porque a gente é que não consegue resistir a ele, né? E o controle de Deus na vida de Jó é muito claro. Não era Satanás que estava fazendo aquilo, era Deus que estava agindo. Então, entendam bem o que eu vou dizer, tá? Mas até Satanás é usado para cumprir os propósitos de Deus. Até ele. Para encerrar. E lá em Jó, a palavra dele com Deus, o Pai, ali é muito ácida, né? Jó teme a Deus, debalde, quer dizer, tira o que tem para ver se não blasfema contra a tua face. Então ele tem esse... Meus irmãos, isso aqui foi achado lá em Israel, né, de verdade, acharam lá, arqueologia, essa coisa toda. Isso é o que a gente chama de manjedoura, que a Bíblia chama de manjedoura. Era o lugar onde colocava muitas vezes a comida ali, a ração dos animaizinhos e tal, colocava aqui. É claro que Maria deve ter preenchido, né, com palha, alguma coisa. Diz o texto de Lucas que ela enfaixou ele no pano e colocou ele, mas era assim. Já acharam vários em Israel de pedra. Essa aqui está bem parecido. Porque às vezes, irmãos, em presépio parece um hotelzinho, né, que Jesus estava. Aqueles bichinhos assim, devia estar até cheirando um pouco ruim ali naquele lugar, viu? Então é desse
destituído de glória. A glória é aquele bebezinho que está ali, está todo mundo olhando para ele. Mas era algo assim muito rústico, muito simples. Isso mostra que ele é humilde. Para encerrar, do trono para essa manjedoura que eu acabei de falar, da coroa da glória para a cruz aqui de espinhos. Então, irmãos, quem somos nós para não sermos humildes diante de Deus? Se o próprio Filho de Deus se fez homem, seguiu esse caminho de humildade, de humilhação, de serviço. O que ele falou? O Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Isso é algo que deve reger a nossa vida. Qualquer lugar que o Senhor nos enviar, o que Ele quiser fazer com a nossa vida, que Ele faça. Vamos ser humildes, o trono é do Senhor, a coroa. A Bíblia fala que nós vamos receber uma coroa, mas é muito interessante no livro de Apocalipse, que eles tiram a coroa e colocam aos pés do Senhor, quer dizer, até o que a gente faz de bom, é Ele que sustentou para fazer. Paulo até fala, o que você tem que você não recebeu? Não sobra nada. A glória é de Cristo. Então, crente, cristão, salvo, perdoado, orgulhoso, isso não combina. Não tem como. Se ele foi salvo, se ele foi perdoado, se ele conhece Deus, agora ele quer aprender com Jesus, aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. E vamos tirar aquela mentalidade de humildade igual a pobreza. Tem nada a ver. O pobre pode ser orgulhoso, o rico pode ser humilde. Não é uma condição social. E nem aquele jeitinho assim, tal. Ah, aquela pessoa é humilde. Nossa, olha como ele fica assim. Não é isso humildade. Hã? É distorção. É aparência. A humildade, ela está aqui dentro. O coração humilde. Sabe, às vezes uma pessoa, todo mundo tem aquela pessoa como humilde. Aí vai subindo na empresa, vai subindo na empresa. Daqui a pouco, aqui em cima você vê o que ela é. Não é, André? Tem muito disso. O coração de Cristo, olha só. Humilde, era o coração humilde. Como ser humilde? Quanto mais você conhece a glória de Deus, mais humilde se torna. Quanto mais contempla o Criador, mais humilde se torna. Nosso lugar, meus irmãos, então é humildade. Depois de tudo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará o quê? Satisfeito, valeu a pena. A glória que Deus receberá desta bênção da justificação sobre Israel espiritual fará com que o servo esteja completamente satisfeito de que seus sofrimentos valeram a pena. Fez tudo isso por nós, passou tudo isso por nós. Mas quando ele vê o fruto, que é a glória de Deus através da igreja dos redimidos, ele fica satisfeito. Todo esforço não foi em vão. Cássio. Um homem da história, não sei se foi pastor, que ele falou que nosso alvo é obter para o cordeiro a recompensa do seu sofrimento, que é um aspecto missionário, de pensar assim, Jesus, ele sofreu muito, ele merece muita adoração. Como que é a frase? Nosso alvo é obter para o cordeiro a recompensa do seu sofrimento. Sim. Seria o quê? Ele sofreu, ele merece ser recompensado por esse sofrimento, que é a adoração, receber a adoração. E onde ele não está sendo adorado? Por quem ele não está sendo adorado? Quantas pessoas ainda precisam adorá-lo? Quanta adoração ele merece? Que é a questão do evangelismo. Evangelização, porque as pessoas pensam na evangelização somente no sentido da pessoa. Ah, não, as pessoas precisam de Deus. É verdade, as pessoas precisam de Deus, mas Deus merece ser glorificado. Ele é isso merece que é a missão.
receber glória. E aí você vai buscar para Cristo esta glória. Exato. E nessa questão. E até naquela questão dos que rejeitam. Os que rejeitam, Jesus é glorificado também, porque Ele é o Rei. Isso muda completamente o ajuste da missão. Porque senão fica muito humanista. Tipo, Quem disse essa frase foi Moraviano. 2 jovens, eles estavam indo já no navio, e o pessoal estava meio que lamentando a partida deles. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles iam se vender como escravos para evangelizar uns escravos. A igreja lá dos Morávios estava passando por um avivamento muito grande, então estava tendo um despertamento espiritual. Era uma igreja pequena, porque enviava muito missionário para o mundo todo, e orava muito. Aquela reunião de oração lá que durou um século, é da igreja moraviana. E quando o pessoal estava chorando, meio que lamentando, eles indo para o navio, aí eles falaram isso: o cordeiro merece a sua maior recompensa pelo seu sacrifício, alguma coisa assim, né? E eram jovens, acho que 20 anos, se eu estou lembrando bem. Enfim, jovem, né? Jesus é digno que ele receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que ele merece. É porque assim, João, às vezes as pessoas falam assim: a gente precisa ir naquele lugar, coitado das pessoas e tal. Sim, coitado das pessoas. Mas o que move o coração do missionário é: Deus deve ser glorificado em todas as etnias da terra. Não é melhorar coisa social, fazer o povo feliz, tudo é a glória de Deus sempre. Rapaz, tem um livro do John Piper que mudou completamente minha visão sobre isso. John Piper. Todos os povos, eu acho. Que ele fala que a missão, ela é necessária porque tem lugar que ainda não adora Jesus. Por isso que existe missão. Então, assim, se eu for para um lugar, ajudar o povo lá, financeiramente, o povo conseguir isso e aquilo, ótimo. Mas se Cristo não for adorado, missões, no sentido bíblico, não aconteceu. Por isso que é muito perigoso, irmãos. A questão missionária a gente precisa ajustar muito bem. A Rosana está lá nesse lugar, que ela comentou, para pregar o evangelho. Eles dão um alimento lá, mas é meio que um contexto, assim, é para se aproximar deles, porque não tem como chegar direto, para pregar o evangelho. Esse é o foco. Teve libertação, né? Porque se for só o lado social, eles até nem continuam, porque eles ficam lá, né? E se ninguém for salvo, eles são fiéis a Deus de pregar o evangelho também. Vamos orar, irmãos? Peço para o Cássio fazer a oração final. Pai querido, Pai amado, louvado seja o nome do Senhor por tão grande salvação que o Senhor planejou na eternidade. Graças a Ti, Senhor Jesus, por se oferecer ao Pai em sacrifício por nós pecadores. Louvamos ao Senhor e agradecemos, Pai, pela salvação que o Senhor nos dá, pela palavra que o Senhor nos permite aprender, pelo Teu Espírito Santo em nossos corações comunicando, nos confrontando, também nos orientando à humilhação do Senhor Jesus Cristo, para também, meu Pai, buscarmos ao Senhor em humildade, dobrarmos nossos joelhos, reconhecermos o Teu senhorio e a nossa pequeneza, a nossa miséria. Louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor aplique estas palavras em nossos corações. Que o Senhor, Pai, faça nós contemplarmos a Ti, ao Senhor Jesus, ali como Paulo disse aos Gálatas, a quem foi Cristo representado crucificado. Para nós contemplarmos o Senhor Jesus na cruz e revermos, Pai, todos os conceitos que nós temos das nossas vidas, todas as nossas prioridades, tudo aquilo que nós julgamos ser importante, como também aquilo que enche o nosso coração de alegria, aos pés da cruz, porque dessa forma, Senhor, todas as coisas terão outro significado, meu Pai. As alegrias serão, meu Pai, a obra do Senhor, as alegrias serão, meu Pai, o culto ao Senhor, as alegrias
serão, meu Deus, a renúncia, meu Pai, e o avanço do Teu reino, da Tua obra missionária. Então pedimos que o Senhor, meu Pai, esteja aumentando em nossos corações, meu Pai, esse anseio por aprender de Ti, por comungarmos uns com os outros, por estarmos sempre aos pés da cruz, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, pedimos a Tua bênção nessa noite, que o Senhor nos leve a nossas casas com segurança, que o Senhor abençoe toda a igreja e as famílias aqui representadas. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, boa noite a todos.